Olá, amigos. Esta é a série A Música Popular Brasileira e o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o nosso 10º vídeo. Eu sou o pastor Watson e eu convido você a assistir os outros vídeos que eu já fiz nesta série. A música que nós vamos analisar hoje é uma música muito triste. Veja bem, em termos de letra, é lindíssima. A performance do cantor é ótima, mas a mensagem sobre a qual fala é uma mensagem triste para todos nós. A música é A Rosa de Hiroshima. O compositor é Vinícius de Moraes e ele compôs isso em 1946 como uma poesia, um ano depois do que aconteceu em Hiroshima. No ano de 1973, Gerson Conrad transportou a letra para uma música e aí quem cantou essa música foi Ney Matogrosso, com o grupo Secos e Molhados na época. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. O que essa música evoca é de uma tristeza ímpar. A letra nos remete às 2 bombas atômicas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Claro que a música faz referência à primeira delas, que foi a bomba lançada sobre Hiroshima. Em Hiroshima, essa bomba foi lançada no dia 6 de agosto de 1945, era uma segunda-feira, 8h15 da manhã. No momento em que ela explodiu e nas horas seguintes, morreram instantaneamente 80.000 pessoas. Em Nagasaki foi lançada 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, era uma quinta-feira, morreram, na hora em que a bomba foi lançada, 40.000 pessoas. Então, 120.000 pessoas morreram na hora em que a bomba estourou, ou poucas horas depois, um dia depois. Não está aqui os que morreram depois de algum tempo. Não está aqui aqueles que ficaram com sequelas, porque o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, na época, mandou jogar essas 2 bombas sobre as cidades japonesas, porque os Estados Unidos estavam em guerra contra o Japão já estava muito enfraquecido, estava perdendo a guerra. Para que não houvesse a perda de soldados americanos entrando em território japonês, o Truman achou melhor jogar as bombas porque enfraqueceria a moral do Japão e dessa forma o Japão se renderia rapidamente. O que de fato aconteceu. Alguns dias depois o Japão se rende aos Estados Unidos e a guerra termina ali. Qual foi o custo disso? 120.000 vidas destruídas instantaneamente, milhares de outras que vão morrer ou vão sofrer devido às sequelas da explosão daquela bomba. Os soldados estavam lutando na guerra, mas imagine a cidade está funcionando. As crianças estão indo para a escola, as pessoas estão indo para os seus trabalhos, donas de casa cuidando de suas casas. Todo mundo acordou para o dia, para viver o dia. Todo mundo, uma cidade. Foi um verdadeiro crime de guerra, porque os civis, milhares de civis, foram mortos. Pensem nas crianças mudas, telepáticas, mudas.
incapazes de falar, incapazes de se comunicar. O telepático é aquele que não se comunica pela voz, nem pelos gestos, só pela mente. Mudas telepáticas, sem falar, sem gesticular, sem nada. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Cegas, e muitas ficaram por conta do calor e da claridade, da explosão da bomba. Inexatas, ou seja, não estavam exatas mais. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. As mulheres que acordaram, quem sabe, para limpar a casa, para ir para o trabalho, as rotas delas alteradas, não poderiam mais ter filhos. Rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Os que sobreviveram diz que ficaram cheios de feridas. Alguns, com a força do calor, os vidros se estilhaçaram e os vidros entraram, cacos de vidro, dentro do corpo das pessoas, formando feridas. E eles tiveram que conviver com aquelas feridas por muito tempo. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Cálidas é quente. Então, rosas quentes. As feridas como rosas quentes. Ou seja, o desapreço pela vida humana foi total, quando se lançaram aquelas 2 bombas atômicas. A Bíblia também nos fala de destruições. Um dia Deus destruiu toda a vida humana, está registrado em Gênesis 6 com o dilúvio. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E aí Deus decidiu e destruiu a humanidade, salvando apenas uma família para dar continuidade à raça. Deus fez isso porque a perversidade do homem tinha aumentado demais, ele só praticava o mal. Mas, depois de ter destruído a terra com o dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com a família de Noé e com toda a descendência, na qual ele disse assim: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, Deus decidiu que não faria mais nenhuma destruição gigantesca nesse sentido na terra. E estabeleceu o arco-íris como sinal de que ele não faria mais isso. E o que se observa na Bíblia é que conforme a cultura ela vai se desenvolvendo, porque Deus sempre age de acordo com a cultura que ali está, você vai percebendo uma mudança no sentido de não aceitar mais a destruição de povos, a destruição de grupos. Há um momento em que Deus chama o profeta Jonas para ir pregar numa cidade inimiga. Nínive era uma cidade opressora, era a potência da época, a Assíria. E eles dominavam ali quase o mundo inteiro. E Nínive havia matado muita gente em muitos lugares com as suas guerras, seus exércitos, tudo mais. E Deus manda o profeta Jonas para Nínive para que pregue arrependimento para a cidade. A contragosto, ele vai. E as pessoas de Nínive, naquele momento, quando ouvem aquela pregação, se arrependem e se humilham diante de Deus. E Deus não destrói a cidade, como ele havia dito que iria destruir. E quando Jonas se aborrece com isso, porque ele queria ver a destruição da cidade inimiga, Deus diz assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus disse: eu não teria compaixão desta grande cidade, de tão grande número de pessoas. Ali fica estabelecido, pelo desenvolvimento da cultura, que Deus não aceita mais a mortandade de pessoas, que Deus tem compaixão das pessoas. E assim deve ser conosco. Quando Deus se revela em Jesus, e aí é o auge da revelação de Deus,
fica bem claro que Deus não tem intenção de destruir, de matar, mas Deus tem intenção de salvar. Fica extremamente claro com isso. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então a intenção de Deus não é matar, mas é salvar a humanidade, e faz isso por meio de Jesus. Ainda Jesus diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O desejo de Deus estabelecido em Cristo é que a humanidade inteira viva bem. Todos vivam bem, independente se creem nele ou não, mas que todos vivam bem. Então, essas agonias, essas coisas terríveis, como o que acontece com Hiroshima, devem ser condenados por todos nós. Voltando à música de Ney Matogrosso. Mas não se esqueçam da rosa da rosa. Por que ele está falando da rosa de Hiroshima? Quando a bomba explodiu, formou uma espécie de rosa, né? A rosa da destruição. Aí ele diz, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, porque os descendentes daqueles que sobreviveram iriam carregar também essa rosa horrorosa, né? A rosa radioativa. Ali na bomba se liberou uma radiação que durou por muito tempo e as pessoas morreram ao longo do tempo devido à radiação. Estúpida e inválida. A rosa com cirrose. Aí são os problemas que as pessoas sofreram por conta do que representou a explosão daquela bomba. A anti-rosa atômica. Não é uma rosa, é uma anti-rosa. Porque a rosa, a flor, simboliza para nós tudo que é de bonito, tudo que é de belo, tudo que é de bom para nós. Por isso cultivamos flores, né? As orquídeas, a gente cultiva porque representa o belo, representa o bonito, representa o bom para nós. Mas aqui é a anti-rosa, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, destruindo. A bomba é comparada a uma rosa, mas só traz destruição, não é o belo, é o feio. E recentemente, a guerra da Ucrânia. E na guerra da Ucrânia, o presidente da Rússia dizendo que é possível que eu use armas atômicas. De novo. A rosa de Hiroshima, de novo. Essa possibilidade de uma terceira guerra mundial com o uso de armas atômicas. O arsenal atômico no mundo diz que nós podemos destruir a Terra hoje mais de 50 vezes, mas só basta uma vez, só uma, para acabar com tudo. A natureza está aí não para ser destruída, ela está aí para o bem do ser humano. Diz um texto de Jó, capítulo 12, versículos 7 a 10. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, e às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Ele está dizendo aqui que a gente conversa, dialoga com a natureza para que a natureza nos ensine, para que a natureza nos oriente. E não nós destruirmos a natureza. Continua no livro de Jó. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Nós não temos o direito de destruir a vida humana, porque ela pertence a quem a fez, ao nosso Deus. Portanto, tragédias como essas de Hiroshima devem ser sempre criticadas por nós. E nós devemos fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que pessoas
sejam mortas, pessoas sejam violentadas, pessoas sejam arrasadas, pessoas sejam escravizadas, pessoas vivam passando fome, morrendo de fome. Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar isso. Por isso, a belíssima música, embora a mensagem seja uma mensagem forte, que lida com um fato extremamente triste, mas a belíssima música, a Rosa de Hiroshima, de Ney Matogrosso, tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus Cristo.